Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de mais nada, estão conseguindo ler o que consta da tela? Pois bem, é com muito gosto que venho da República de Curitiba para participar desse evento promovido pela EJUDE e poder, assim, desfrutar do convívio, ainda que por breve período de tempo, com a gente paraibana, com seu caráter fraterno, hospitaleiro, e então, por isso dizia que é com muito gosto que atravessei boa parte do país para estar aqui hoje. O tema que selecionamos para esta ocasião consta ali da tela. Mas, antes de dedicar-me à exposição, devo dizer que, certa feita, escrevi em um preâmbulo de um dos meus livros que havia no Brasil uma perversa tradição consistente não em publicar leis que viessem a pacificar situações tumultuadas, mas sim em publicar leis que viessem a tumultuar situações pacificadas. É o que aconteceu com essa malsinada Lei 13.467 de 2007, denominada Lei da Reforma Trabalhista, que, como todos sabemos, impôs diversas modificações no direito material e no direito processual do trabalho. Particularmente no que respeita ao direito processual, causaram-me profunda irritação essas alterações. Eu não teria aqui disponibilidade e nem os senhores paciência para ouvir de minha parte um exame do elenco de todas as alterações que foram impostas por esta lei ao sistema do processo de trabalho. Selecionei então duas delas que estão ali, uma a exigência de que o pedido da inicial se revele de maneira líquida, quer dizer, a indicação do valor do pedido. E o segundo item a ser examinado diz respeito à incorporação do princípio civilista da sucumbência em tema de honorários de advogado. Mas a minha irritação é tamanha que, antes mesmo de dedicar-me ao exame daqueles dois assuntos, quero dizer que, já mesmo, com relação ao próprio preposto, eu não consegui conter esse grau de indignação. E digo por quê. Quando assumi uma das, então, juntas de conciliação e julgamento, que era um órgão colegiado, órgão de primeiro grau, eu passei a perceber algo que me causou uma certa preocupação. Havia pauta das audiências, aí era feito o pregão, o réu era empresário, digamos assim, vinha o preposto. Passavam-se mais 2 ou 3 audiências, fazia-se o pregão da empresa B, uma nova entidade, era o mesmo preposto. Mas, para o final da pauta, houve mais pregões, empresa C, o mesmo preposto. Eu digo, isso não é possível, era um preposto profissional. Eu estou falando de um tempo que vai lá para os idos de 1980. Aí comecei a dedicar-me a uma análise da CLT, do artigo que dispõe sobre o preposto. E cheguei a uma conclusão, o Supremo gosta muito, quando examina ações diretas de inconstitucionalidade, falar de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, pois eu fiz uma interpretação conforme a CLT. E cheguei à conclusão que o próprio texto da CLT sugeria que o preposto deveria ter vínculo de emprego com o preponente. E por quê? Porque dizia lá, dizia e diz ainda hoje, mas em outros termos, o reclamado, na linguagem da CLT, isso é horrível, não é reclamado. O reclamado não é um adjetivo e virou substantivo no texto da lei. O réu poderá fazer-se substituir, está errado, não é substituir, é representar, por preposto, por gerente ou outro preposto. Por que o legislador falou em primeiro lugar por gerente? Porque dentro do sistema do processo de trabalho o gerente é empregado. Quando ele diz outro preposto, estava a dizer, então, um outro empregado que não precisa ser gerente. E foi a interpretação que tirei naquela altura. E não fosse assim, bastaria o legislador ter dito,
o réu poderá fazer-se representar por preposto. Mas por que ele disse gerente antes? Porque o intuito era esse, de que houvesse um vínculo de emprego entre o preposto e o réu, o preposto e o preponente. Essa interpretação ganhou o apoio, a simpatia da jurisprudência, e sabem os senhores que, tempos depois, o Tribunal Superior do Trabalho edita, se não me equivoco, a súmula 377 da sua jurisprudência uniforme para dizer exatamente que o preposto deveria ser empregado. Tirante umas poucas exceções ali, de ação de doméstica, microempresa, de resto, o preposto devia ter um vínculo de emprego. Porque nós queremos ouvir, ou queríamos ouvir como juiz, alguém que viesse de dentro do âmbito da empresa, que tivesse algum conhecimento dos fatos, de preferência pessoal. Pois bem, foi uma luta eu diria, de mais de 15 anos. A primeira vez que eu externei essa opinião, eu não podia fazê-lo nos autos do processo, porque não é lugar de fazer teses. Foi em um livro que lancei sobre a prova do processo de trabalho, hoje deve estar em 14ª, 5ª edição, mas a primeira edição foi em 1985. Então, está documentado, né, esse meu entendimento, já desde 1985, de que deveria ser empregado. E aí veio, mais tarde, a súmula 377 e, no geral, ela foi acolhida por todos. Pois bem, todo esse trabalho de anos, de argumentação, de debates, está para construir esse entendimento. O legislador trabalhista de 2007, num simples gesto, deitou tudo isso por terra, dizendo que o preposto não precisa ser empregado. Isso é inglória, não é? Constrói-se o entendimento, batalha-se, isso foi depurado, foi debatido, sensibilizou a jurisprudência, cristalizou-se numa súmula do TST, e a reforma, simplesmente, numa penada, num gesto, deitou por terra tudo isso, sem saber as razões que levaram a jurisprudência a construir aquele entendimento. Por aí vejo, senhores, que eu tive e tenho razões para me manter irritado com essa Lei 13.467. Bem, isso não estava nem no programa, a pauta é esta aqui do dia, mas eu não me contenho diante de certas coisas. Mas vamos, então, analisar a questão que hoje preocupa muitos, que é a exigência de que a petição inicial contenha já o valor de cada pedido. Vejam, senhores, que o pedido deva ser certo e determinado é algo que se compreende. Ele é certo quanto à existência e ele é determinado quanto ao objeto. Isso é o que está, inclusive, no Código de Processo Civil. Mas exigir-se que a inicial contenha a indicação dos valores de cada pedido, isso beira a perversidade. Quando a lei foi publicada, eu também publiquei um livro. Foi naquele ínterim, entre a publicação e a vigência da lei, eu já vinha acompanhando os projetos que iriam resultar na Lei 13.467 e publiquei um livro na altura, já manifestando a preocupação, dizendo como o trabalhador terá condições de formular o pedido líquido se, em regra, ele não dispõe de documentos que estão em poder do empregador. Como ele vai atender à exigência legal, quantificando todos os pedidos da inicial? E comecei a imaginar situações que mais tarde vieram realmente a ocorrer. Eu digo, como ele vai fazer para poder, então, atender a esta imposição da lei? Eu digo, quem sabe ele vai entrar com uma ação de exibição de documentos, ou com uma produção antecipada de provas, o que significaria um inchaço maior nos gabinetes dos próprios magistrados, que se veriam às voltas com uma série enorme de pedidos, seja para a apresentação de documentos, seja para a produção antecipada de provas. Aí eu digo, bom, eu não posso negar vigência à lei, mas eu posso encontrar uma forma de abrandar os seus rigores. E fiz algumas sugestões no livro, dizendo, ora, o juiz bem poderia fazer com que esta fase de definição do valor fosse diferida, ou seja, lançada um pouco mais adiante. Para quando? Pós-contestação. É uma solução que preconizei na altura e que hoje vem sendo aceita em determinadas regiões do país. Quando eu digo determinadas regiões, não quer dizer unanimemente. Há uma diversidade de procedimentos aí nas várias regiões. Mas algumas têm aceitado a sugestão
Então, para abrandar o rigor da lei, o autor formula os pedidos, como sempre fez, sem indicação dos valores, o réu contesta, supondo que o faça, e, ao contestar, o réu, de modo geral, apresenta documentos, e, diante disso, o juiz, então, ao abrir vista para o autor manifestar-se sobre os documentos, também diz, no mesmo prazo, faça cálculos. É uma solução perfeita? Longe disso. Até porque há réus que podem não juntar documentos. Há casos de réus que são revéis. Então, a solução aí se mostra ineficaz. Mas era uma tentativa, como eu dizia, de abrandar os rigores da lei, que nos colheu de surpresa, sem dúvida alguma, ao exigir que os pedidos todos se expressassem de maneira líquida. Cheguei a sugerir também que se fizesse o pedido genérico, com base... Não estou olhando o esquema, no artigo 324, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC, pedido genérico, quando a definição do valor depende de ato a ser praticado pelo réu. O fato é que, decorrido todo esse tempo de vigência da Lei 13.467, o que se vê pelo país, eu posso dizer isso de certa forma de cadeira, porque se hoje estou aqui no Nordeste, venho do Sul, já fiz palestra no Centro, no Sudeste, há uma verdadeira mistifório, há uma verdadeira desorganização, porque cada juiz está aplicando de maneira diferente a lei. Poderia dizer até que há radicalismos. Há juízes que exigem que a inicial contenha os valores líquidos sob pena de indeferimento e de extinção do processo, que, aliás, é o que diz a lei. Há juízes que, em sentido oposto, simplesmente dizem, não, essa lei é inaplicável em muitos casos, então o pedido fique ilíquido, como sempre foi, não é? Vamos liquidar na fase própria. Mas há situações intermédias em que os juízes estão permitindo que o autor formule a inicial sem valores indicados e que, depois da contestação do réu, havendo documentos, esse autor, então, dentro do prazo assinado, formule cálculos. Mas vamos pensar bem, eu já não estou na magistratura de primeiro grau há muitos anos, depois eu fui ao tribunal, lá fiquei também um bom número de anos, mas eu mantenho contato com as pessoas, com os advogados, eu tenho filhos que são advogados e atuam em primeiro grau no Paraná, e, na verdade, vejam os senhores, qual é o efeito prático de exigir que a inicial contenha valores líquidos? Eu sei qual foi o valor, eu posso lhes dizer com segurança que o objetivo do legislador não foi só criar uma dificuldade para o exercício do direito constitucional de ação. Criaram a dificuldade, não inibindo, mas dificultando. Mas, pelo que pude ler das justificativas de projeto, porque não houve uma exposição de motivo dessa lei, houve justificativas. E lá se pretendeu fazer o seguinte: a inicial indicaria valores, depois a sentença fixaria a condenação. Seria da diferença entre o valor postulado inicial e o fixado pela sentença que iriam ser calculados os honorários de advogado que estão ali. Uma espécie de esparrela, de armadilha que o legislador aprontou designadamente para o trabalhador. Mas vejam, senhores, o Brasil não são só as capitais, nós temos muita pobreza por esses interiores, inclusive do Sul. Pessoas que não têm condições de nomear um advogado. Hoje as entidades sindicais, sem a contribuição sindical compulsória, estão com dificuldades financeiras até para patrocinar advogados para a defesa dessas pessoas. E como esse indivíduo simples vai se defender? Ah, mas a lei diz que ele pode ir à Justiça do Trabalho e fazer aquela chamada reclamação a termo, como se o funcionário, o serventuário, tivesse a obrigação de fazer cálculos na inicial. Por isso que o legislador diz, aplica-se o parágrafo 1º, que exige valores líquidos, naquilo que couber. Mas não cabe nunca. Não é atribuição do serventuário ficar calculando. Tá? Imagine se calcula menos do que deveria. Vai ser responsável civilmente perante aquele autor? Não é atribuição. Então, o que significa? O legislador parece ter imaginado que, neste país, todas as ações trabalhistas seriam patrocinadas por advogado. Então, a norma estaria a dirigir-se a esse profissional, que teria como fazer cálculo. Não ele em si, mas alguém por ele. Mas há muitas ações ainda que não contam com patrocínio de advogado. É a própria parte. E se a parte, pessoalmente, decidir ir a juízo,
no exercício da sua capacidade postulatória, porque o artigo 791 da CLT não está derogado ainda, aquele que permite à parte postular em juízo. E se ela resolver formular a sua petição inicial, sem ir ao balcão para fazer oralmente e sem contratar advogado, como ela vai fazer cálculos? Vai ter que contratar algum contador, um contabilista, e quem vai pagar por isto? O que eu estou pretendendo, se é que já isso não está na consciência de todos, é que se criou, por força desta lei, uma dificuldade extraordinária para o exercício do direito constitucional de ação. Nós não estamos falando de justiça civil, nós não estamos falando de relações de consumo, nós estamos falando de trabalhador, aquela pessoa singela, que terá dificuldades de algum modo, né? Hoje, no Sul, não sei aqui como é a situação, eu confesso a minha ignorância, no Sul, sabe o que os advogados estão fazendo para poder entrar com a ação? Bom, contratam contadores e deixam de lado o valor. Se não der nada na causa, vão cobrar do trabalhador, porque alguém prestou serviços, e o contador, evidentemente, não vai trabalhar gratuitamente. E outro detalhe, seja qual for o procedimento que se queira adotar aqui, o juiz, mas por favor, usem de bom senso, apliquem o artigo 321 do Código de Processo Civil. Nós que sempre manifestamos um gosto de trazer por empréstimo ao processo de trabalho normas do CPC, pois então, desta feita, tenhamos um bom gosto mesmo, e apliquemos o artigo 321. E o que diz o artigo 320 do CPC? Que o juiz verificar que a inicial está incompleta, etc., etc., fixará prazo de 15 dias para que o autor emende o supra falta. A CLT não diz isso. Diz, salvo engano meu, no artigo 840, parágrafo 3º, que não está referido ali, que a inicial que não atender à exigência de pedido líquido será indeferida de plano, consequentemente com extinção do processo sem exame do mérito. Mas notem os senhores, será que nós subimos uma escala a mais do que o processo civil no grau de formalismo? O processo civil, que tradicionalmente foi muito mais formalista, mais conservador, trouxe, a partir de 2015, uma regra já referida por mim, que é o artigo 321, que dá à parte a possibilidade de sanar a petição inicial. E o legislador trabalhista, aparentemente, da maneira como está o texto da lei, não concede isto. Eu dizia ao doutor que essa reforma bateu muito no ativismo judicial. Em mais de um momento, o legislador bateu na justiça em geral, e na Justiça do Trabalho em particular, e mais particularmente no TST, inclusive, falando de ativismo judicial, como se fosse uma coisa absurda, como se fosse um mal, né? Pois que se é que há um ativismo, faça-se agora. Aplique-se o artigo 321. O mínimo que um juiz do trabalho pode fazer ainda, para salvar o que resta do processo do trabalho, o que resta dele, é ainda usar o bom senso. Dar a oportunidade de o autor, seja em qualquer desses procedimentos ali, porque o réu contestou e juntou documento, ou em qualquer circunstância, o juiz só indefira a inicial depois de haver dado oportunidade ao autor emendá-la, no prazo que assinar. Se achar que o processo, que os 15 dias do CPC constituem um prazo muito longo, pois que dê em 5 dias, que seja, mas dê a oportunidade para a emenda da inicial. Sempre houve um propósito político de salvar o processo das nulidades no processo de trabalho, sempre. Mas nós acabamos, não só nos infiltrando do Código de Processo Civil, trazendo para o processo de trabalho toda a complexidade do processo civil, como chegamos ao extremo, como agora, de ir além do próprio processo civil, de sermos mais formalistas que o processo civil, não dando oportunidade a que o autor emende a inicial. A formalidade é algo importante para o processo, mas o formalismo é uma deturpação. O formalismo é uma anomalia, é uma doença, é esse apego ao excesso formal. Então, evidentemente, peço desculpas a quem eventualmente divergir de mim, mas eu não posso imaginar um juiz ao trabalho não dando oportunidade para a emenda da inicial. Designadamente, se nós entendermos
que esta inicial pode ter sido elaborada não por advogado, alguém que tenha formação jurídica, mas pela própria parte. Porque o artigo 791 da CLT ainda prevê, como eu dizia há pouco, a capacidade postulatória, o direito de a parte exercer o seu direito de ação pessoalmente. E como esta pessoa, sem formação jurídica, vai poder atender a esses rigores formais trazidos pela Lei 3.467? Eu acompanho há mais de, não há exagero no que vou dizer, mas feitas as contas, há 45 anos que eu acompanho o processo de trabalho e escrevo sobre o assunto. Eu sou um daqueles ainda históricos defensores do processo do trabalho, na sua essência, na sua origem, e ele está sendo gradualmente deturpado, seja por empréstimo em algumas normas do CPC, seja por obra do próprio legislador, que não tem nenhuma sensibilidade, não tem nenhum compromisso com a história do processo, tem compromisso para atender alguns interesses. A norma, nada há, é obra do acaso. Grande parte disso eu não quero aqui referir, mas houve influências, não é? De certos segmentos sociais para que se fizesse isto, para que se reduzisse um pouco, né, a força e o prestígio da justiça do trabalho. Isso é fácil de mensurar, não é? É muito fácil. São as mesmas vozes que querem extinguir a justiça do trabalho, incorporando-a à justiça federal. Então, é preciso que se entenda, a lei não é uma obra do acaso, é produto da vontade de alguém. E isso está muito claro no momento em que se criam complexidades para o exercício do direito de ação. Bem, o segundo... Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Outro impacto negativo que eu gostaria também de chamar a atenção é a questão da retirada da execução de ofício. Ah, sim, tá. Né? Eu já entendi, até já sei que a senhora vai perguntar, se me permite. Dada a experiência. Sim, veja, de início eu disse que não haveria, acho que, tempo suficiente para que eu pudesse proceder ao exame de todas as alterações que foram impostas no processo do trabalho por essa lei. Né? Eu fui um pouco além disso, falando do preposto. Né? Em rigor, os dois temas de hoje são estes. Mas é claro que essa sua pergunta até vem a calhar, porque eu acabo de dizer que há um intuito velado na lei de reduzir um pouco também o prestígio da justiça do trabalho. E uma das formas é alterando, salvo engano meu, esse artigo 818 da CLT, porque a grande característica... Não, 818, 880 e alguma coisa. 878, acho. Uma das grandes características do processo de trabalho, que eu sempre exaltei em todos os livros que escrevi, era a atuação ex officio do juiz na execução. E eu, quando exercia a magistratura em primeiro grau, punha em prática isso. Especialmente quando eram cálculos. Porque quando é liquidação por artigos, o juiz não fica difícil agir, ele agir de ex officio até o fim. O máximo que ele pode dizer é apresente o autor artigo de liquidação. Mas quando a liquidação mediante cálculo, que é a forma mais comum, estava prevista na sentença, transitou em julgado simplesmente no despachar os cálculos. Cálculos eram confeccionados, falam por perito, né? É errado, é contador, perito é outra coisa. O contador elaborava cálculo, via de regra, homólogo cítice. Havia casos que o trabalhador ia a juiz para saber como estava o processo dele, já tinha guia de retirada, porque caminha de ofício. E me permitam dizer uma coisa, espero que não me linde a ninguém. Eu hoje, por força das circunstâncias, aposentei-me há exatos 19 anos da Justiça do Tribunal do Trabalho, e tenho um escritório da advocacia, mas eu não advogo, eu faço só pareceres, escrevo livros, coisas assim. Mas o meu escritório tem causas cíveis. A justiça civil não anda. Não anda. Teve um caso, sem referir nomes, pessoas, datas e circunstâncias, por exemplo, em que houve uma empresa que sucedeu a outra numa execução civil. Sucedeu, declarou, sou sucessora, mandou divulgar na mídia, sou sucessora. Requereu essa execução contra esta? Não, o juiz indeferiu, mandou instalar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira empresa. Mas ninguém quer litigar com os sócios da primeira empresa, mas isso leva meses e meses e meses. E por quê? Porque as coisas lá tramitam com muita lentidão. E a Justiça do Trabalho tinha essa característica de celeridade. E uma das formas de celeridade, por exemplo, era o poder que o juiz tinha de atuar ex officio na execução. Agora, evidentemente, só poderá fazê-lo se a parte não estiver acompanhada por advogado.
Esse é mais um demonstrativo daquilo que falei há pouco, a ideia de, parece que de refrear o poder do juiz. O juiz do trabalho, sempre que eu falo uma coisa, nasce mais 10 na cabeça. Então, aí me disseram, né, perguntaram, professor, quanto tempo o senhor vai falar? Até mandaram ele parar de falar, porque senão não para. Eu nem entrei no assunto final. Veja, essa questão da justiça comum, da justiça... isso vai ter um desdobramento enorme, nós vamos chegar a pontos intermináveis, mas a justiça do trabalho, por exemplo, ela tinha características que estão sendo minadas pelo legislador, ela tinha pontos de distinção da justiça comum. Um dos pontos, a execução de ofício. A outra, a intimação da testemunha que não compareceu. Artigo 825, parágrafo único da CLT. As testemunhas comparecerão à audiência independente de intimação. Ponto. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas de ofício, ou a requerimento à parte. Então, e por que isto? Eu vou lhes contar. Nada disso está no script. Tá? Espero também que não falte depois tempo, mas é preciso que se entender que a CLT foi elaborada na vigência da carta outorgada de 37 por Getúlio Vargas. Vargas havia dissolvido o Congresso Nacional, alegando o avanço das ideologias comunistas, ele então dissolve o Congresso Nacional e impõe uma Constituição ao país. Alguns constitucionalistas até se recusam a falar em Constituição, preferindo dizer carta outorgada. E a característica dessa Constituição de Vargas era a centralização dos poderes. E a CLT vai ser elaborada exatamente na vigência da Carta de 37, cuja característica era o fortalecimento das autoridades. Por isso é que se inscreveu na CLT um artigo que nenhum código aqui da América Latina jamais teve, que é o artigo 765. O juiz do trabalho terá ampla liberdade na direção do processo. O legislador de 2007 acho que não se deu conta desse artigo. Ele reduziu os poderes do juiz na execução, mas o juiz continua a ter ampla liberdade na direção do processo. Enquanto os processos, de modo geral, o processo civil, ele vincula o juiz à lei, o processo de trabalho dá ampla liberdade ao juiz na direção do processo, porque essa era a ideia, da concentração de poderes. Por isso é que se permitiu ao juiz ex officio promover a execução, ex officio intimar testemunhas que eventualmente não tenham comparecido e tantas coisas mais. Pois essas características que davam uma certa identidade ao processo de trabalho estão sendo aos poucos eliminadas pelo processo, ou pelo próprio legislador trabalhista, ou às vezes por infiltração do processo civil. Pois bem, e o curioso é que nós temos às vezes trazido do processo civil o que de pior eles têm. E eles têm vindo buscar aqui o que de melhor nós temos. Há muitos anos, quando se falava em conciliação no âmbito do processo civil, os juízes torciam o nariz. Que absurdo essa coisa de acordo, de conciliar. Era atitude de gladiadores. Tinha que lutar até o fim no processo civil. Pois hoje o processo civil incorporou oficialmente, inclusive com audiência específica só para a conciliação. Então o processo de trabalho, no pouco que tem, ele é talentoso no pouco que tem. Mas infelizmente esse pouco vem sendo minado. Pois bem, então vimos ali, ainda que a voo de pássaro, aí, miúdo, a questão da petição inicial. A síntese que faço é: adotem-se os procedimentos que se quiserem a respeito desta exigência, mas, no mínimo, permitam que a parte emende a inicial para só depois, se ela não atender a esse despacho no prazo assinado, é que se vai extinguir o processo sem exame do mérito. Eu diria até, mas o processo de trabalho já tem uma experiência, que é o procedimento sumaríssimo. O sumaríssimo, para mim, foi uma frustração, que se esperava uma lei que viesse realmente melhorar o processo de trabalho, e surge uma lei chamada de sumaríssimo, que simplesmente trouxe uma ou duas modificaçõezinhas ali, né, em valor da causa, em número de testemunha, mas o legislador não consegue fazer norma perfeita. Faz um sumaríssimo que é processo de conhecimento. Mas como é que se executa em sentença o sumaríssimo? Pela mesma execução normal, que demora. Então eu falei, não adianta vocês criarem superlativos assim, que isso não resolve. O sumaríssimo. Eu até sugeri que criassem o ordinaríssimo também, porque quem sabe aí fosse mais rápido. Mas não é o rótulo que vai alterar o conteúdo. Então, o sumaríssimo, ele foi muito curioso. Realmente ele exige que a inicial contenha valores líquidos. Mas o que houve?
O projeto previa que a sentença também conteria valores líquidos. Havia uma lógica no sistema, inicial com valores líquidos, ou seja, com pedidos contendo valores expressos, e a sentença também. O presidente da República, se não me engano, era o Fernando Henrique Cardoso, veta o projeto na parte em que exigia que a sentença contivesse valores líquidos, ao argumento de que o juiz não teria tempo de confeccionar cálculos durante a audiência, como se todas as sentenças fossem proferidas em audiência. Com o veto presidencial ao projeto de lei, quebrou a lógica. Há uma inicial que deve se apresentar de maneira líquida, em termos de pedidos, mas a sentença está desobrigada. Quebrou a harmonia do sistema. O veto presidencial criou. Mas, seja o que for, o sumaríssimo ele tem um âmbito de incidência mais restrito. A lei agora que sobreveio, a Lei 3.467, exige valores líquidos em qualquer tipo de processo e de procedimento trabalhista. E aí cria a enorme dificuldade. Existem até algumas teses sendo esboçadas no sentido da inconstitucionalidade da norma, pela dificuldade ao exercício do direito de ação. Pode ser que isso não chegue a sensibilizar o Supremo, mas tem um fundo que deve ser examinado. Realmente, se analisarem antes e depois da lei, a dificuldade para o trabalhador promover o exercício do direito de ação é muito maior agora, muito maior do que outrora, quando não se exigia essa liquidação. E o argumento, se forem ver, é que era para moralizar as petições iniciais, que tinham valores astronômicos, exorbitantes. Não, isso é a maneira de punir, por outros modos, que não criando dificuldades ao exercício do direito constitucional de ação. Pois bem, e veio também, no corpo da Lei 13.467, a imposição do princípio civilista da sucumbência em matéria de honorários advocatícios. É bom lembrar, eu estou de costas, mas mais ou menos eu sei o que está escrito ali. É sempre interessante lembrar que, quando a CLT foi elaborada, além de estar em vigor a Constituição Federal de 37, de Vargas, que criou o Estado Novo, né? O Estado Novo de 37, de Vargas. A CLT foi politicamente influenciada por essa carta outorgada, mas estava em vigor, quando a CLT é elaborada, o primeiro Código de Processo Civil unitário que o Brasil conheceu. Até então, os Estados-membros poderiam legislar sobre o processo. Então, havia tantos códigos de processo civil quantos eram os Estados-membros da Federação. Mas Vargas, com aquela ideia de centralizar, sugeriu que houvesse um único Código de Processo Civil nacional, que fosse, portanto, da competência exclusiva da União legislar sobre o processo. E surge, então, o primeiro Código de Processo Civil Federal unitário, que é o CPC de 1939. E esse Código de Processo Civil de 1939, no artigo 66, já trazia o princípio da sucumbência. O vencido pagará honorários, etc, etc. E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante lembrar que a CLT foi feita em 43, veja a cronologia dos fatos, estava em vigor o Código de 39. Teria sido muito cômodo para o legislador trabalhista incorporar o princípio na CLT. Aplica-se ao processo de trabalho o artigo 66 do CPC, consagrando assim o princípio da sucumbência em matéria de honorários advocatícios. O legislador não o fez, não por inadvertência, não por omissão, mas porque entendeu que era incompatível com o processo de trabalho a questão de honorários. E o processo de trabalho, então, surge em 43, sem a possibilidade de haver condenação em matéria de honorários advocatícios. O processo de trabalho, então, surge sem a possibilidade de haver a condenação em honorários de advogado. O honorário de sucumbência era um tema banido do sistema do processo de trabalho. Só se vai falar em honorário de advogado na Justiça do Trabalho pela primeira vez em 1970. Ou seja, 27 anos depois do advento da CLT. Essa Lei 5.584, de 26 de junho de 1970, foi uma das poucas leis bem elaboradas no país. Foi ela que uniformizou em 8 dias os prazos para recurso. Foi essa mesma norma legal, por exemplo, que criou as ações de alçada exclusiva dos órgãos de primeiro grau. E foi esta lei,
5.584, que no artigo 14 atribuiu às entidades sindicais o encargo de ministrar assistência judiciária gratuita a todo trabalhador que recebesse salários correspondentes a 2 vezes o mínimo legal. Então, passaram as entidades sindicais brasileiras, a contar dessa lei, a ter o encargo de ministrar assistência judiciária àqueles trabalhadores, cujos salários não fossem superiores a 2 vezes o salário mínimo. Como essas entidades sindicais certamente teriam ônus, encargos financeiros para contratar esses advogados, seja com vínculo de emprego, seja como autônomo, de algum modo teriam que atender à lei, porque a lei previa, inclusive, penalidades para os dirigentes sindicais que não ministrassem assistência judiciária. E o legislador trabalhista, então, como contrapartida a esta imposição feita às entidades sindicais, criou a figura dos honorários para o sindicato. Então, os sindicatos passariam, como passaram, a subministrar assistência judiciária aos trabalhadores, e, em contrapartida, os honorários, que seriam até 15%, verteriam, a lei fala que reverteriam, não reverte coisa alguma, porque nunca foi do sindicato, verte para o sindicato. Os honorários, então, viriam para o sindicato. Então, eram honorários advocatícios, mas com feição sindical. Tanto que a linguagem criativa da época logo tratou de chamar de honorários assistenciais. Eram, no fundo, honorários advocatícios, mas cujo titular do direito era a própria entidade sindical. Então, só em 1970 é que se vai falar em honorários advocatícios, mas não sob o título de princípio da sucumbência, o vencido paga, não. A única possibilidade de haver honorários era desde que houvesse condenação a um réu, né? E esse autor, o autor da ação, estivesse recebendo assistência judiciária gratuita pelo sindicato. Só. Veio a súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho, não sei se está ali, está, dizendo, reiterando, somente são devidos honorários de advogado na Justiça do Trabalho nos casos de assistência judiciária gratuita. Até mesmo na ação rescisória, a súmula diz, não cabem honorários na ação rescisória. Tudo e por tudo mostrou que o processo do trabalho sempre rechaçou a ideia do princípio da sucumbência. A ideia era proteger o trabalhador, não afugentá-lo da justiça. Pois bem, mais tarde, quando vem a emenda constitucional 45, que todos os senhores sabem que aumentou a competência da Justiça do Trabalho, etc., o TST edita uma instrução normativa número 27, dizendo que seriam devidos honorários nos casos de relação de trabalho. Seriam litígios derivantes das relações de trabalho, que são da competência do trabalho, não eram lides decorrentes da relação de emprego. Eram relações civis que entraram na competência da Justiça do Trabalho. Neste caso, o TST admitiu a sucumbência, o que criou uma injustiça. Por quê? Os verdadeiros usuários da Justiça do Trabalho são os trabalhadores, mas para eles não havia honorários. Mas para aquelas outras ações de relação de trabalho, um médico, por exemplo, que quer receber honorários ou qualquer coisa, aí o TST admitiu. Eu, na época, até impugnei, e é bom que eu diga isso, o meu entendimento é que os tribunais, designadamente os superiores, não podem editar instruções normativas. Há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Aquela instrução normativa 39 do TST foi uma instrução que o TST editou logo que entrou em vigor o Código de Processo Civil 2015. O TST andou lá fazendo uma varredura no texto do CPC de 2015 e classificou essas normas do CPC, do ponto de vista trabalhista, em 3 grupos. Aquelas que eram aplicáveis ao processo de trabalho, aquelas que eram inaplicáveis e fez um terceiro gênero, aquelas que poderiam ser aplicadas desde que adaptadas. Disse isso por meio de uma instrução normativa. Há uma ação direta de inconstitucionalidade promovida, não sei se pela Associação dos Magistrados Brasileiros, não me lembro bem, está no Supremo. Faz 3 anos que está hibernando no gabinete de um ministro. Há 3 anos, e depois se fala em celeridade. Há 3 anos essa ação está lá. Eu fui ver a petição inicial desta ação
E exatamente, me permito, que não vá arrogância nisso, exatamente a tese que apresentei em 1993 no Paraná, no encontro da Matra, em que eu dizia da inconstitucionalidade das instruções normativas. Porque a instrução normativa, que é impositiva de conduta, isso viola a competência legislativa da União. Legislar sobre processo é a competência da União. Agora, sobre procedimento pode ser uma competência concorrente com o Estado, mas processo só a União. E o argumento que agora fundamenta a ação direta de inconstitucionalidade, tendo como objeto a Instrução Normativa 39, é exatamente o que eu usei em 1993, violação ao artigo 22 da Constituição Federal. Então, eu sempre tive esse entendimento de que não se pode adotar instrução normativa. Instrução, sim, o substantivo fica bem, mas o adjetivo é que complica, normativa. O tribunal não pode impor norma de conduta, quanto mais não seja em matéria processual. Instrução como ato de aconselhamento, sim. Aliás, eu dizia que eu fiz uma palestra em 2017, no final do ano, no TST, e lá estava o ministro que hoje preside a corte. Brinquei, falei, ministro, para que o TST não baixa uma instrução, como uma orientação para os juízes, que estavam um pouco atônitos, logo nos primeiros dias de vigência da lei 13.467, eu falei, mas só instrução, não normativa, né? Bom, mas esse é um assunto lateral. Aproveitei a oportunidade para dizer da minha opinião a respeito de instrução normativa. Mas o TST edita, então, essa instrução normativa, número 27. E assim as coisas estavam dispostas. Quer dizer, essencialmente não havia honorários nas lides trabalhistas. Nos conflitos de interesses trabalhistas não havia honorários advocatícios, a não ser no caso da Lei 5.584. Pois bem, chegamos em 2017 e o legislador, então, edita a Lei 13.467, que insere na CLT o artigo 791-A, falando da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Foi a consagração, evidentemente, não consagração no sentido de algo a ser elogiado, mas a consagração, digamos assim, maldosa do princípio da sucumbência, que o processo de trabalho, desde 1943, rechaçou. Sempre e sempre. Mas, por conveniências X, surge o artigo 791-A, prevendo isso. E vejam, senhores, eu fiz questão, ali naquela moldura, está a justificativa, parte, é um excerto da justificativa do legislador para instituir os honorários de sucumbência no processo de trabalho. Vejam, senhores. Inibir propositura de demandas baseadas em direitos ou fatos inexistentes. Redução do abuso do direito de litigar. Então, é preciso que se entenda quais foram as razões que levaram o legislador. Então, porque estavam havendo pedidos excessivos, astronômicos, mirabolantes, tinha que se punir à parte. É importante saber qual foi o motivo, né? O motivo não foi o motivo da causalidade mesmo, que é uma teoria italiana, o vencido não pode ter reduzido o seu patrimônio, o vencedor não pode ter reduzido o seu patrimônio, tem que ter honorários compensatórios. Não, não, foi para combater esses atos descritos pelo legislador como fatos de direitos ou fatos inexistentes ou abuso do direito de litigar. E hoje, então, nós temos, desde a vigência da lei, a possibilidade de condenação do trabalhador ou do réu, mas especialmente do empregador, do trabalhador, ao pagamento de honorários advocatícios, de 5% a 15%. E o curioso, qual foi o impacto na realidade? Vamos ver se eu não sei aqui na 13ª região, não é? Paraíba, como os fatos estão ocorrendo, mas por onde andei, né, e não foram poucas as regiões, hoje, aliás, não precisa nem o meu testemunho, o TST tem divulgado as estatísticas da redução do número de ações trabalhistas. Redução considerável. Por quê? Porque o trabalhador foi afugentado da justiça do trabalho. Temeroso de pagar honorários, ele não quer mais ter o seu dia na corte, como diriam os ingleses, his day in court. Ele não quer, ele foge. Aquela justiça que sempre foi o seu vale-a-couto, né? A sua casa aberta para ele, hoje ele tem receio. Especialmente quando a mídia
se compraz em divulgar sentenças condenatórias de trabalhadores ao pagamento de honorários advocatícios vultosos de milhares de reais. Então, em que situação ficamos? Em que o trabalhador, muitas vezes, prefere fazer ali um acordo extrajudicial, renunciando a alguns direitos, a exercer o direito de ação com o risco de ser condenado ao pagamento de honorários. E isso justifica brutalmente a redução do número de ações trabalhistas. Eu vou mencionar um fato aqui que é importante. Não vou dizer local, nem data, nem pessoas, mas eu fui fazer uma palestra em um certo local, que era era um local. E quando saio do elevador, era um prédio, já dava a perceber, né? Havia um elevador. Quando eu saio do elevador, havia assim como sempre, há um grupo de juízes ali para me receber, conversar, e um deles me recebeu efusivamente, logo após a vigência da Lei 13.467, dizendo assim: professor, estamos em férias. Eu entendi o que ele quis dizer. Caiu brutalmente o número de ações. Mas eu acho que é uma temeridade dizer isso em público. Eu falei: o senhor está contente com isso? Ele percebeu que eu não reagi à altura que ele queria, né? Eu digo: olha, esse tipo de declaração que o senhor faz aqui, quase que solene, porque é um lugar público como aqui, isso é um grande alimento para aqueles que querem extinguir a justiça do trabalho. A justiça do trabalho sempre foi operosa, trabalhou, era rápida, séria. Agora, quando um juiz se regozija porque tem pouco serviço, eu digo: isso é uma coisa perigosa. Até eu disse a ele: os juízes sempre, eu só não disse os juízes somos porque eu já não estou na magistratura. Então eu disse: os juízes são acostumados a proferir sentenças que, ora, extingue o processo com o exame do mérito, ora, extingue o processo sem exame do mérito. Eu falei: mas essa sua declaração se assemelha a uma sentença das mais graves, que era capaz de extinguir, não o mérito, mas a justiça do trabalho. Porque eu não tenho mania de perseguição e nada, mas há vozes aí, a todo momento, querendo extinguir esse trabalho. No próprio estado do Paraná, nós temos aí um parlamentar que foi ministro aí, visivelmente queria extinguir esse trabalho. Eu sei por quê, porque a empresa dele no norte do Paraná foi condenada a pagar uma quantia vultosa trabalhista, porque devia mesmo, e ele pegou a bandeira de eliminar a justiça do trabalho e tal. Hoje já não é ministro, eu prefiro não falar o nome. Ele manifestamente queria acabar com a justiça do trabalho, incorporando a justiça comum. Então, quando um magistrado diz que está se regozijando porque tem pouco trabalho, eu digo: isso é muito perigoso. Não faça isso, né? E assim diria para qualquer, até para o próprio TST. O próprio TST tem uma história sobre a transcendência, né? Um dia eu vou lhes falar sobre a transcendência do processo em tema de recurso de revista. Por que levou quase 14 anos para o TST regulamentar? Porque o dia que o TST regulamentasse, poderia, evidentemente, também ser um princípio do fim, não é? Poucas ações para julgar, mas acabou o legislador fazendo isso. Bom, são aquelas vozes do subterrâneo, do underground, sabe, que estão conspirando assim, querendo de algum modo enfraquecer a justiça do trabalho. Mas vejam, senhores, então hoje a realidade qual é? O impacto. O trabalhador foge da justiça do trabalho. Raramente ele vai à justiça do trabalho. Há advogados, inclusive, que, para tentar sensibilizar o trabalhador, dizem assim: olha, vamos ingressar em juízo e se nós não tivermos sucesso na causa, né, eu respondo pelos honorários, eu pago para a parte contrária. Porque o trabalhador não quer entrar. Isso me fez lembrar, havia uma figura lendária, evidentemente, de um ditador, num certo país, que concentrava todos os poderes, todos, nomeadamente o judiciário. Isso era comum, ele era centralizador, era um regime ditatorial, mas um dia alguns assessores disseram a ele: olha, excelência, nós temos relações com alguns estados democráticos, e esses estados democráticos, temos relações não só diplomáticas, mas comerciais. E esses estados democráticos estão muito preocupados, porque o seu governo não tem um poder judiciário. E, de início, o ditador repeliu essa ideia de instituir um poder judiciário, né, nos seus domínios. Mas foram tantas as instâncias e os argumentos dos assessores que um dia ele resolveu reunir uma comissão, então, de pessoas da sua confiança e disse a ela: então vocês instituam aí esse tal de poder judiciário, mas eu quero fazer algumas sugestões. É o seguinte:
A pessoa, para ingressar em juízo, tem que pagar uma pesada taxa. O réu, para se defender, tem que pagar uma pesada taxa. Se quiserem produzir prova, tem que pagar uma taxa. Para o juiz dar a sentença, tem que pesar uma taxa. E para recorrer, tem uma taxa. E de taxa em taxa foi que ele acabou dizendo, esse ditador. Enfim, elabore aí o projeto de poder judiciário de tal maneira que o povo tenha medo de ingressar nesse judiciário. Pois vejam, senhor, de coisa curiosa. O que era simplesmente uma lenda virou realidade no campo do direito do trabalho brasileiro, que hoje o trabalhador tem receio de ir à justiça do trabalho por tudo aquilo que eu já disse, pelo risco de ser condenado a pagar honorários. Mas notem, é tão absurdo, porque existem certas... Se o legislador, como disse, queria acabar com as postulações absurdas, astronômicas, etc., mas existem postulações razoáveis. Eu já vi vários casos, falo mais da nona região, onde eu sou oriundo. Por exemplo, promove uma ação trabalhista dizendo-se empregado de alguém, pretendendo vínculo de emprego, aquelas ações tão comuns. Produz prova, o juiz de primeiro grau acolhe o pedido, declara a existência de vínculo de emprego, com base na prova dos autos, dissemina a anotação em carteira, paga isso, paga aquilo. Há recurso ordinário do réu ao tribunal. O tribunal, por 2 votos a 1, dá provimento ao recurso e diz que não há relação de emprego. E condena o autor a pagar honorários. Mas onde houve uma fé aí? Se o próprio juiz de primeiro grau acolheu o pedido, se um juiz do tribunal votou para negar provimento ao recurso, embora 2 outros tenham votado, vai pagar honorários. Então, onde fica o argumento do legislador de que o escopo dos honorários era para combater esses pedidos absurdos, ou como ele disse lá, bom, já passou a página, enfim, combater fatos inexistentes. Mas e quando o próprio judiciário, no caso do primeiro grau, isso não é uma teorização minha, isso é caso concreto que eu vi, é um pedido razoável, sensato, mas vai pagar honorários de advogados. Gil Vicente é considerado o fundador do teatro português. Em 1517, ele publica uma peça chamada O Alto da Barca do Inferno. É uma obra muito interessante, né? Humorística quase, embora ele tivesse ligado à dramaturgia. E Gil Vicente, então, imagina 2 barcas ancoradas em margens distintas do mesmo rio. Uma das barcas era conduzida por um anjo e levaria as pessoas ao paraíso. A outra barca era capitaneada pelo demônio e, obviamente, levaria ao inferno. Então, na verdade, foi uma crítica à sociedade lisboeta do período, naquele meados do século XVI ali, que é onde houve, inclusive, o descobrimento do Brasil. Mas a crítica era a sociedade lisboeta. Então, as pessoas morriam, é claro que todos se dirigiam à barca do anjo, mas o anjo as interrogava, procurando saber o que fizeram em vida. E, conforme a narração da pessoa, o anjo já indeferia e as remetia para a barca do inferno. E assim sucessivamente. Somente 4 cavaleiros da Ordem de Cristo, que é das Cruzadas, é que conseguiram ir para a barca do anjo. Então eu pergunto aos senhores, se Gil Vicente hoje fosse vivo, para qual das barcas ele mandaria os autores da reforma trabalhista? E quem dirão são os senhores, eu acho que... Mas o riso já os condena, não? Então, foi uma crítica à sociedade lisboeta, mas hoje, certamente, nós saberíamos para que barco iriam esses autores da reforma trabalhista. E aliás, vejam, a coisa é tão absurda que essa medida provisória 881, que foi criada para a liberdade econômica, uma medida provisória do governo para incentivar as atividades econômicas, recebe emendas de toda a ordem, inclusive 24 artigos da CLT são modificados. Isso é inconstitucional. Uma medida provisória, ela não pode ser convertida em lei com conteúdo maior do que a própria medida provisória. Mas vejam, aproveitaram a ocasião e alteraram mais 24 ou 26 artigos da CLT, além de outras normas legais. Então, é mais um elemento complicador. Isso mostra que essas vozes a que me refiro estão vivas, né? Bastou a tramitação de uma medida provisória de cunho eminentemente econômica para se encaixar ali
várias outras normas, inclusive trabalhistas, particularmente da CLT. Pois bem, então, o que eu diria do artigo 791-A da CLT, que instituiu o princípio da sucumbência em matéria trabalhista? Da minha parte, seria muito cômoda chegar e dizer, olha, eu preconizo a revogação desse artigo 791-A por inteiro. Seria fácil, seria cômodo. Mas seria uma irresponsabilidade também, porque não há ambiente político para isso hoje. O país está às voltas com a reforma da Previdência, depois virá a reforma tributária, quiçá uma reforma de Estado. Não há o mínimo ambiente político. Então, seria da minha parte uma leviandade chegar aqui, fazer um encerramento de uma palestra dizendo preconizo a revogação do artigo 791-A. Daria em nada. Então, qual é a minha contribuição que eu faço, meu contributo? Eu fiz uma análise do parágrafo 3º desse artigo 791-A. E vamos ver o que consta da norma, está ali transcrita. Literalmente é aquilo ali. O parágrafo 3º do artigo 791-A diz o seguinte: na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará o honorário de sucumbência recíproca vedada a compensação. Antes de mais nada, nós temos que acabar com essa história de procedência e improcedência. Né? Ação procedente, ação improcedente. A ação procede sempre, porque proceder significa vir, e a ação vem da inicial. Então, como é que o juiz vai dizer que a ação é improcedente se ela procedeu? Proceder é vir. O que o juiz, com relação aos pedidos, faz não é julgar procedente e pedido improcedente. Pedidos a gente acolhe ou rejeita. Isso é a linguagem correta do CPC até. Mas eu, deixando de lado essa questiúncula aí gramatical, a respeito de procedente, improcedente, se isso é correto, se isso é errado, na hipótese de procedência parcial, vamos fazer uma concessão aí a essa expressão, procedência parcial do quê? Todos interpretaram até hoje procedência parcial do pedido. E qual o resultado prático dessa interpretação? É esta, para quem entende que que a procedência é do pedido. O autor formulou um pedido, seja lá qual for, de 100 mil reais. A sentença acolheu esse pedido, mas no valor de 60 mil. O que os intérpretes fazem? Bem, foi acolhido em parte o pedido, ou seja, na linguagem, foi procedente em parte o pedido. Consequentemente, se ele pediu 100, recebeu 60 pela sentença, ele decaiu em 40 mil reais. Portanto, os honorários incidirão aí. Não é essa a minha interpretação. Embora, não estou dizendo que seja correta a minha interpretação, estou dizendo que a minha interpretação não é essa. A minha interpretação é que essa procedência é da ação e não do pedido. E não do pedido. Qual é o efeito prático? Isso não é um jogo de palavras? Não. Sempre fazendo a ressalva que eu não uso a expressão procedente e improcedente, mas vamos fazer, uma concessão a essa linguagem para podermos ser mais didáticos. Se o autor formulou um pedido de 100 mil reais, agora temos que dar um título, horas extras. 50 mil reais de equiparação salarial, 2 pedidos. Horas extras e equiparação salarial. Essas horas extras, ele pediu 100 mil reais, a sentença ele concedeu 60. Quanto ao adicional de equiparação, eu falei, né? O pedido foi rejeitado. Neste caso, a ação foi procedente em parte. Um pedido foi acolhido, o outro não. Não sei se ficou claro. Ou seja, nós não podemos imaginar que a procedência seja do pedido. Qual é o princípio do processo de trabalho? E por que eu estou dizendo isso? Por analogia, é uma interpretação conforme a CLT. Para parafrasear o Supremo com as suas interpretações conforme a Constituição. Porque o que é a interpretação conforme a Constituição? É quando se extrai de uma norma a interpretação que guarda harmonia com a Constituição. Por isso eu estou extraindo a interpretação que guarda harmonia com o sistema. E qual é o sistema?
O que acontece com as custas do processo? São pagas pelo vencido. O autor pode pedir 200 mil reais. Se a sentença lhe concedeu só 10 reais, quem é que vai pagar as custas? É o réu. Então, a procedência nunca é vinculada no sistema do processo de trabalho ao pedido, e sim à causa. E isso tem um efeito muito grande, porque, a prevalecer essa interpretação, evitará que muitos autores, trabalhadores, venham a ser condenados no exemplo que eu dei. Pediu 100 mil, recebeu 60, tem 40 mil aí de sucumbência, calcula 15% sobre isso. Não, não. A procedência não é do pedido, é da causa, ou da ação, como queiram. Essa é a interpretação que eu acabei de extrair, como digo, de acordo com os princípios, com o sistema da CLT. E uso como analogia, até cito ali a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, que a analogia é uma das fontes de suplementação, com o próprio sistema de custas. Na justiça comum, por exemplo, tem custas pro rata. Faz o rateio das custas, de acordo com o que ganhou e com o que perdeu. O trabalho não tem custas pro rata, só vai pagar o vencido. Ou seja, não é em função de acolher o pedido, é da causa. Ele foi vencido na causa, não importa. Se ele ganhou 90% da ação, o réu, e perdeu 10%, pois ele vai pagar custas sobre os 10%. Esse é o princípio que eu tenho sugerido. É muito cedo para dizer o resultado, que eu ando fazendo assim, um proselitismo aí pelo sul, pelo centro, para tentar abrandar um pouco mais os rigores dos honorários advocatícios. Porque, do modo como estão, como disse, continuam a afugentar o trabalhador, a colocá-lo, né, sob o risco, o temor. Alguns, daqui a pouco, a lei completará 2 anos de vigência. Muitos contratos de trabalho terão sido rescindidos já, então, evidentemente, a prescrição do direito de ação daqui a pouco. Porque muitos trabalhadores... O volume caiu por quê? É porque deixou de haver lesão de direitos? Não. As lesões continuaram a ocorrer, talvez até em maior número. Mas o que há é um receio de submeter essas lesões à apreciação do Poder Judiciário. A causa, não só a exigência de pedidos líquidos na inicial, mas principalmente a possibilidade de vir a ser condenado ao pagamento de pesados honorários advocatícios. Então, o processo de trabalho sempre, desde sempre, rechaçou a ideia. Quando eu digo processo de trabalho, eu digo por aqueles que são os pensadores do processo de trabalho, que chamam de operadores. Eu não gosto muito dessa expressão. São os que pensam o processo de trabalho, seja a doutrina, seja a jurisprudência, todos rechaçaram esses honorários. Que veio, não foi por obra da jurisprudência que veio o princípio da sucumbência, foi pela mesma mão que alterou o processo de trabalho em vários momentos, como, por exemplo, lá, inibindo a possibilidade de o juiz promover a execução de ofício, etc., etc. O fato é que a mim preocupa essa situação em que a Justiça do Trabalho hoje teve essa redução do número de ações, não para gáudio do juiz, mas há uma preocupação política de que isso possa servir como argumento futuro, né, para dizer que a Justiça do Trabalho já não é tão operosa, já não há tantas lides, não há tantos conflitos, etc., etc., e isso possa representar aí um risco, né, de tentativas de eliminação da própria justiça especializada, como já se cogita com sua incorporação a tribunais. E me lembra-me agora, houve um escritor italiano, né, conhecido de todos, certamente, Dante Alighieri. Dante escreveu uma obra que chamou A Comédia. Esse era o título original da obra dele. Mais tarde, um outro autor italiano, Boccaccio, acrescentou o adjetivo divina. E com esse título a obra se tornou conhecida e se tornou uma das grandes obras da humanidade, a Divina Comédia. E o que é? Dante, ele se imagina na companhia do seu amigo, o poeta Virgílio, visitando todos os círculos do inferno, as várias fases do inferno. E aí você vai encontrar todo mundo, até Sócrates, Platão, mas para entender o porquê eles estão. Mas Dante Alighieri, ele se impressiona com o que ele lê na entrada do inferno, na porta do inferno, né? A porta monumental do inferno. Lá está escrito em italiano, algo assim como
lasciate ogni esperança voi que entrate. Uma tradução livre. Abandone qualquer esperança, você que entra no inferno. Pois o meu receio é que amanhã ou depois nós vejamos inscrito por esses legisladores, no frontispício dos órgãos da Justiça do Trabalho, a mesma frase. Voi que entrate, lasciate ogni esperança. Deixe qualquer esperança, porque aqui não vai conseguir nada. Não tenho mais nada a dizer. Obrigado.